A nova visão. Esse é o tema dessa aula e é o tema das próximas aulas que nós vamos tratar dentro desse texto do Zubiri, chamado O Mito da Caverna como o Mito da Sabedoria, né? Mas eu dei o tema desse curso como o Despertar do Homem na Filosofia. E eu coloquei algumas coisas, assim, trouxe algumas anotações, algumas coisas para a gente retomar o que a gente estava falando, né, dentro dessa exposição que o Zubiri faz. E o que eu tenho aqui? Então, a ideia do Zubiri, ele vai colocando para a gente, mostrando essa beleza que existe no pensamento de Platão, no Mito da Caverna, é mostrar como se dá o processo de libertação. Então, se vocês lembrarem, o processo de libertação, ele começa com a ruptura das correntes, mas romper as correntes não significa ainda todo o processo de libertação, porque existe uma caminhada de esforço para sair da caverna. Então, o que acontece, esse movimento do espírito humano, como Platão coloca no Mito da Caverna, quando tem essa ruptura, essa romper das correntes do homem que viveu sempre nas sombras, sempre olhando para projeções na parede, essa ruptura ela se caracteriza com aquele momento da ironia socrática, onde ocorre uma ruptura do entendimento. Então, o interlocutor ali com Sócrates é rompido ali uma percepção, uma concepção que ele tinha das coisas. Então, ele começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, ele consegue enxergar o entorno de uma forma diferente, né? Então, a gente tem dentro dessa visão assim, de Platão, eu coloquei assim, dentro essa nova visão, começa a receber uma nova visão, porque se pensar bem, o Mito da Caverna tem essa ideia de que o homem sempre esteve com os olhos acostumados às sombras. Então, quando ele começa a olhar e caminhar em direção fora da caverna, ele também vai começando a ter uma nova visão das coisas. Claro que dentro da caverna ele começa a ter uma nova visão das coisas. E essa nova visão não é só porque ele está não é só o que ele está vendo, né, mas a forma como ele está vendo. Então ele já começa a ver que as coisas que estão em torno dele são projeções e começa a se entender dentro da situação que ele vive, né, nesse patos que ele vive. Então o tema dessa aula de hoje que eu queria colocar para vocês seria essa última etapa da libertação, ou o processo da última etapa da libertação, né? Então, a essência da libertação em Platão tem duas coisas que eu coloquei. Primeiro, o homem se liberta em relação a si mesmo, né? Porque até então nem a si mesmo ele conseguia se enxergar nas sombras da caverna. Então ele começa a ver a si mesmo, ver de uma forma diferente. Ele começa a contemplar aquilo que realmente ele é e consegue olhar o outro. Então, o que Platão está querendo mostrar para a gente nesse processo do conhecimento é que conhecer, o processo do conhecer, ele envolve um processo também de conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria condição e conhecer a condição do outro. Então, isso é um aspecto do processo, da essência do que Platão vai chamar de libertação. Aí você tem o que eu sempre falei, que é uma outra essência da libertação, em Platão ali para o Mito da Caverna, o que ele está querendo nos ensinar é o homem começa a se libertar das urgências da vida, das urgências vitais que arrastam ele, que arrastam o homem, né? Então você vê que é isso que é o Mito da Caverna. O Mito da Caverna é essa experiência, e o que Platão está querendo mostrar nessa história é que a experiência humana, a experiência de todos os homens, a experiência diária, a experiência que nós temos no momento que estamos acordando, ao momento que vamos dormir toda noite. Durante o dia nós podemos estar fazendo as coisas
conversando sobre elas, mas totalmente acorrentado a elas, ou seja, estamos arrastados pela urgência da vida. Então, isso é o mito da caverna. Então, o processo do conhecer, o processo do ato filosófico, é sempre um processo de afastamento das urgências da vida. Então, essas são as essências dessa libertação, né, dessa liberação. E a outra, mais uma que eu coloquei, seria sobrepor-se à vida e instalar-se nas coisas mesmas. Então, o homem tem uma liberação em relação a si mesmo, em relação às urgências da vida, e essa liberação possibilita a ele sobrepor-se à vida e instalar-se na vida e nas coisas mesmas de uma forma diferente, né? Então, só que aí, como eu falei, a liberação da corrente ainda não é a liberação total, né, como Platão vai colocar, né? E ainda há um último esforço a ser seguido dentro da vida, né? Então, quando a gente começa a estudar filosofia, a experiência que nós temos muitas vezes é essa experiência do romper das correntes. Você começa a ver as coisas como elas são, você começa a querer compreender as coisas, né? E esse processo de liberação da corrente até a saída da caverna é que vai exigir de nós um último esforço. Então, o ato do filosofar, o próprio processo interior que o homem passa, essa caminhada interior, é uma caminhada de esforço que é, primeiro, de ver as coisas. Então, primeiro, dentro desse último esforço, há duas coisas: ver as coisas à luz do sol e depois contemplar o sol face a face. Então, são coisas que estão na última etapa do mito da caverna de Platão. Então, é mais ou menos como eu falei nas aulas anteriores, falei em outros momentos, essa é o processo, por exemplo, como o povo de Israel quando sai do Egito, né? Então, você tem ali a libertação do Egito, mas a libertação do Egito para chegar à Terra Prometida exige a travessia do deserto e tudo aquilo que o deserto e as dificuldades, as ilusões, o sofrimento e a pressão que o deserto causa no povo de Israel, né? E também vai causar em nós. Então, a história do povo de Israel, essa história de Israel, ela se torna a história da nossa alma, né? Isso é uma coisa que Santo Agostinho ensina. Então, nós mesmos temos que passar pelo deserto interior para chegarmos à vida plena em Cristo Jesus, né? Cristo nos liberta, mas existe o processo de libertação, que é a travessia do deserto. Então, é similar a mais ou menos o quadro que você tem ali em Platão e Aristóteles, e principalmente em Platão nesse mito da caverna, né? Depois Aristóteles vai seguir também isso daí. Mas você tem esse esforço da saída. Uma coisa é romper as correntes. Então, muitas vezes as pessoas, o impacto do primeiro contato com a filosofia, aquilo é rompido. Algo novo acontece nela, mas ela precisa continuar caminhando em direção a uma liberdade, a verdadeira liberdade filosófica, a verdadeira liberdade do conhecimento, a verdadeira liberdade do espírito, né? Então, essa última etapa a gente pode colocar como uma caminhada em direção a ver o sol face a face, né? Então, antes de alcançar a visão do sol, o prisioneiro ele passa por 3 etapas, né? Então, de libertação. Então, vou colocar aqui para vocês: libertação das correntes. Na segunda etapa, ele volta-se para os objetos e as sombras. E na terceira, ele sai da caverna e contempla o mundo exterior, né? Então, a quarta e última etapa, e a mais radical, consiste em voltar o olhar para o próprio sol, símbolo do bem, em si mesmo, né? Então, a gente vai tratar isso daí, a gente vai pouco a pouco, mas eu estou dando uma visão para você do que é esse caminhar dentro do mito da caverna, né? Então, como eu coloquei em outros momentos, já gravei até vídeos no Instagram, você tem a experiência da vida interior, é uma experiência constante do mito da caverna. Você tem o seu despertar no dia a dia, os afazeres, por exemplo, eu como pai de família, casado, eu tenho muitas urgências da vida. As urgências da vida fazem
fazem parte da nossa condição. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que manter as coisas, eu tenho que ajudar na minha casa, eu tenho que cuidar de algumas coisas que precisam ser feitas, precisam quebrar algumas coisas no meu trabalho, e cuidar do meu sustento dos meus filhos, da educação deles. Não são urgências da vida. Quando eu me prendo a elas, quando eu não consigo me sobrepor a elas para a meditação e a reflexão filosófica, então eu me torno realmente escravo delas. E eu começo a ser dominado pelas coisas. Então, essa etapa dessa caminhada, você vê que esse processo de libertação em Platão não implica necessariamente uma mudança de cenário, mas é uma alteração na forma como se percebe a realidade. Então você está diante das urgências da vida. Você está ali diante das necessidades, das coisas que as coisas têm. O mundo em torno permanece o mesmo. Mas o que a filosofia faz quando se rompe essas correntes em você? Você não vai abandonar as coisas, você não vai abandonar a família, você não vai abandonar as suas responsabilidades, mas você começa... O seu olhar ganha, então, uma luminosidade. O seu olhar ganha uma luminosidade. E você começa a ver as coisas. E a forma como você se relaciona com ela vai sendo transformada. As coisas vão sendo transformadas na sua relação com elas. Porque você está olhando de forma diferente. Então, esse processo de ruptura é o que a gente vai falar do processo do despertar interior, que redefine o modo de ver e de compreender as coisas. Né? E Platão vai chamar esse processo de ascensão. Né? Em grego é anabasis, né? Que é a mesma origem da palavra anabólico. Quem faz musculação fala, né, do efeito anabólico. Então, ascensão. Então, o músculo vai ascendendo, ele vai... na base a ideia de subida, bases é a ideia de marcha, é uma marcha que vai indo em direção a uma subida. É muito interessante isso daí, porque a própria, né, como eu falei, a própria experiência do povo de Israel dentro da tradição judaica também é a ideia de uma marcha. Né? Quando você pega o Antigo Testamento, por exemplo, você tem lá o Pentateuco, são 5 livros. O livro que está no meio é o Levítico, mas existe dentro do livro de Levítico uma estrutura de uma montanha. Porque o livro começa quando eles estão num período embaixo e no capítulo mais ou menos no meio, não sei se é o 20, eu preciso checar depois. Eu li isso num teólogo bíblico do Antigo Testamento. Ele mostra que existe, quando Deus começa a dar as suas leis e os mandamentos ali, é quando ele está no topo da montanha e depois vai havendo a descida. Então é uma marcha. Você vê que as leis eternas de Deus são dadas no topo. Ou a mesma coisa, o Evangelho de Marcos, ou os evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas. O que você tem? Você tem o ministério de Jesus começando embaixo, e todo o ministério de Jesus é uma subida até Jerusalém e até a morte no Calvário. E depois a ressurreição é no jardim embaixo. Então você tem essa experiência da marcha, né? É a experiência da ascensão da inteligência, da ascensão do espírito. Isso está em Platão. Então você lê os diálogos platônicos, acompanhar Sócrates é acompanhar ele numa marcha constante, numa subida a uma compreensão das coisas eternas. Né? E a vida cristã também é isso. Você andar com Cristo é você sair de onde você está, seguindo a Cristo. E na vida interior é um processo de ascensão. É um processo de ascensão de liberdade, de vida plena, de desfrute assim, daquilo que Cristo é na nossa vida. Então, é uma mudança de postura interior. Né? Então, dentro esse processo de libertação, o homem vai caminhando face a face, né? Até chegar face a face ao sol, que simboliza atingir o princípio da verdade e da realidade, né? Que é o bem, o supremo bem. E a libertação suprema, porque o homem transcende
a episteme, conhecimento das ideias, ele entra então no que Platão é chamado a sofia. A mesma coisa isso vai estar depois em Aristóteles, nos níveis de conhecimento do ser, nas formas de conhecer o ser. Né? Então o homem vai além das coisas e ele chega então à própria experiência da sofia. Né? Então isso é o que eu quero deixar no primeiro momento para a gente dentro desse contexto, tá bom? Então até a próxima.